The late Führer knew these films in the hands of our enemies could be weaponized against the Reich. One of the archival projects is to sort, catalog, and segregate the genuine from the ersatz. The Reichsführer has entrusted this task to you. Me? Not Rockwell? Just you, Obergruppenführer. A courier? Why isn't she in SS custody? Research, Obergruppenführer. We believe she came here from another world. I keep strict records of my research, Obergruppenführer. So you're saying that different versions of us exist in other worlds? Precisely. Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel e hoje iremos falar da terceira temporada de The Man in the High Castle, bem como alguns possíveis acontecimentos para a quarta temporada. The Man in the High Castle é baseado na obra literária de Philip K. Dick e conta a história a partir do ponto onde a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra Mundial. Bora lá? Demorou muito tempo, mas finalmente a terceira temporada da série saiu no serviço de streaming da Amazon Prime Video. A hype havia ficado bem alta no meio de 2018, com um trailer da Premiere onde o ainda Obergruppenführer John Smith é apresentado a possibilidade de viagens interdimensionais. Conforme eu mencionei no primeiro vídeo da série, que você pode assistir clicando no link que está passando aqui em cima, você não precisa saber da história da Segunda Guerra Mundial para poder aproveitar ou entender a série. No entanto, mais uma vez existem paralelos entre os acontecimentos vividos no mundo real e no mundo da série, que são bem interessantes de serem explorados. Depois de superado o atrito entre Japão e Alemanha, que simula a crise entre União Soviética e Estados Unidos de 1963, o acontecimento global explorado foi o embargo de petróleo por parte da Alemanha para com o Império Japonês. No ano de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha Ocidental sofreram um embargo por parte da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Líbia e Algéria, deixando esses 3 países com uma séria crise petrolífera. Em The Man in the High Castle, os países árabes, que são responsáveis por grande parte da produção mundial de petróleo, estão sob o domínio nazista e são usados para colocar o Japão em crise. Muito embora essa correlação não seja tão evidente quanto a crise dos mísseis de 1963, o embargo que aconteceu durante a Guerra dos 6 Dias serve como inspiração para a estratégia nazista contra o Império Japonês. A grande mudança na terceira temporada foi o fato de personagens históricos serem mais explorados do que acontecimentos históricos. E isso acontece tanto pelo lado histórico alemão quanto pelo lado americano. E começando pelos Estados Unidos, temos a presença do Reich Marshal George Lincoln Rockwell, e essa é uma presença que me incomoda um pouco na série. Em nossa realidade, Rockwell foi um piloto naval americano que em 1959 fundou o Partido Nazista Americano. Ou seja, era um americano que simpatizava com os ideais nacionalistas e separatistas de Adolf Hitler. O problema disso é que Rockwell apareceu como simpatizante muito tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então eu acredito que o cargo de Reich Marshal de um território tão grande quanto o norte-americano acabaria ficando com alguém mais próximo a Hitler, alguém que fosse germânico de nascimento. Isso não significa que eu odiei a escolha, só que achei um pouco estranha. Um fato interessante, no entanto, é que Rockwell foi assassinado em 1967 na vida real, com a diferença que ao invés de ser por facada, foi com um tiro enquanto saía de um lava rápido. Outro personagem americano que foi introduzido e que foi muito bem interpretado foi o John Edgar Hoover. Em nossa realidade, Hoover foi diretor-geral do FBI americano por 37 anos até sua morte em 1972. As similaridades entre o Hoover nazista e o Hoover americano são muito grandes. Os dois eram extremamente eficientes e sujos em seus negócios. Enquanto vemos o Hoover nazista procurar por provas para acabar com a carreira de John Smith em favor de Rockwell, o Hoover americano criou um programa secreto no FBI chamado COINTELPRO, que incluía em seus métodos infiltrações ilegais, roubos, escutas não sancionadas, documentos forjados, incitação de atos violentos e assassinatos. Obviamente, nada disso era autorizado pelo governo americano, mas foi o que transformou Hoover e o FBI no que conhecemos hoje.
Outra similaridade que foi usada na série que você talvez não tenha notado o real motivo foi o que o personagem de Rufus Sewell usou para chantagear Hoover. Na vida real, ou seja, o Hoover americano vivia à sombra da suspeita da homossexualidade, principalmente sob suspeita de um relacionamento amoroso com o seu assistente Clyde Tolson. Hoover e Tolson, além de trabalharem juntos, tiravam as férias juntos, e após a sua morte, Tolson herdou sua casa e recebeu a bandeira que cobria seu caixão, após o sepultamento. Embora nunca tenha sido provada a sua homossexualidade, é um fato quase de comum senso na biografia da personalidade. Já no lado alemão, temos a presença forte de dois outros personagens históricos extremamente importantes, que são o Dr. Josef Mengele e Heinrich Himmler, o atual main figure da série. E é aqui que vai uma crítica minha para os produtores e escritores da série. Todos nós sabemos que sem Adolf Hitler, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não teria ganho toda a notoriedade em 1932, a ponto de desfazer outros partidos como o Partido Nacional Democrata e o Partido Comunista, fazendo com que o nazismo fosse instaurado definitivamente na Alemanha. Em outras palavras, Adolf Hitler foi o meio condutor de um dos movimentos mais odiados do mundo. No entanto, em minha opinião, Adolf Hitler não entra nem no meu top 3 de pessoas mais perigosas e repugnantes da história nazista. Já Heinrich Himmler, sim, e o Dr. Josef Mengele definitivamente ocupa a primeira posição. E é nessa parte que eu fico incomodado, porque por mais primorosa que seja a obra da Amazon, ela não te dá aquele personagem para odiar. A série não te mostra aquele indivíduo que, independentemente de que tudo está errado, ainda assim excede o limite do permitido, mesmo em um mundo dominado pelo nazismo. E o Himmler e o Dr. Mengele seriam perfeitos para ocupar esse papel. E eu vou explicar o porquê. Himmler foi, entre outras coisas, o responsável pela criação da SS e da Gestapo, que era um segmento da SS. Eles não eram exatamente soldados, mas sim uma força policial que, entre outras coisas, eram responsáveis por identificar judeus, ciganos e testemunhas de Jeová, e qualquer outro tipo de pessoa que não fazia parte da linhagem alemã. Mesmo que a princípio o plano alemão não era de criar os campos de concentração, por causa do Madagascar Plan, que era enviar em média 3.000 judeus até a ilha de Madagascar, a execução do plano se tornou inviável porque o Reino Unido não havia se rendido no começo de 1940 e os navios que seriam tripulados com os exilados não poderiam deixar o continente. E por esse motivo, até 1941, o extermínio dos judeus era por armas de fogo, mas o método era considerado ineficiente por Himmler. Então ele usou os próprios judeus como mão de obra para a construção dos campos de concentração e desenvolveu um método de execução com gás carbônico misturado com o pesticida fumegante Zyklon B. Himmler nasceu em uma família católica, mas abandonou sua religião e se dedicou ao ocultismo, principalmente porque a sua intenção era a criação de uma nova crença para a Alemanha que fosse baseada exclusivamente nas lendas da cultura local. Para isso, ele criou uma espécie de seita secreta dentro do nazismo e acabou fazendo os judeus construírem o castelo de Welsburg, onde ele se reunia com seus 12 oficiais escolhidos. Entre outras atrocidades, Himmler possuía no castelo reservado à sua seita uma sala onde os móveis eram feitos de partes humanas, incluindo abajures feitos com a pele das costas de judeus. Estima-se que morreram entre gays, adversários políticos, ciganos, testemunhas de Jeová e judeus um montante aproximado de 17 milhões de pessoas. Himmler foi o responsável pela morte de 6 milhões, ou seja, mais de 1/3 do Holocausto aconteceu por causa dele. Já na série, o protagonismo desse personagem passa a ser suas intenções com a carreira de John Smith e o projeto Lebensborn. Em relação ao Dr. Mengele, mesmo que ele tenha matado menos que Himmler, a forma que ele fazia era muito mais cruel. Judeus não passavam de cobaias nos experimentos de Mengele. Em alguns testes e experimentos, tudo não passava de puro sadismo, e o pior, eram feitos especialmente em crianças e adolescentes em sua maioria. Mesmo que os dois personagens estejam em certa evidência na série, ambos poderiam ser muito mais explorados como antagonistas, principalmente para o arco de história de John Smith. Mas os dois se tornaram meros nazistas caricatos e coadjuvantes na produção. Mesmo os personagens que em um primeiro momento eram vilões absolutos da liberdade, como o próprio John Smith e o inspetor-chefe Kido Tai, tiveram seus momentos de dualidade entre o dever patriótico e a moral individual, onde você chega até a simpatizar e mesmo torcer pelos personagens. O que no final das contas me faz sentir menos simpatia pelo personagem de Juliana Crane, que deveria ser a heroína da série.
mas que por conta de ações impulsivas e intransigentes coloca outras pessoas em perigo, como Frank Frinkel na primeira temporada, ou o fato de libertar o Joe Blake na segunda temporada, que acaba quase matando o ministro Tagome na terceira, além de ser por causa dela que John Smith consegue localizar o próprio The Man in the High Castle. Agora, em relação ao futuro da série, pela primeira vez desde sua criação, foi anunciada a produção de uma nova temporada, o que é muito bom, porque temos a certeza de que algo já foi pensado em relação ao futuro da história. Finalmente tivemos a confirmação de que viagens entre mundos só é possível se não houver duplicatas no mesmo universo. Em outras palavras, não há como existir dois personagens igual ocupando o mesmo mundo. Outro detalhe que ficou evidente é que não há apenas um mundo paralelo, mas sim uma porção deles, já que a Juliana consegue escapar para uma outra realidade e que não seria a mesma do ministro Tagome, porque a Juliana era sua nora nesse mundo. O que eu acredito que vai acontecer na próxima temporada é que depois de ser devidamente tratada do tiro que recebeu de John Smith, Juliana irá descobrir que em inúmeras realidades os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial e em outras inúmeras a Alemanha ganhou a guerra. E enquanto o plano alemão sempre consiste em invadir outras realidades, o do grupo da Aliança é de sempre levar a mensagem de esperança para outros mundos através dos filmes. Só que isso tudo nem sempre quer dizer que as viagens interdimensionais têm o mesmo propósito para cada indivíduo, o que nos leva para o arco de história de John Smith. Eu já li e ouvi inúmeras teorias sobre ele, como a dele ser um infiltrado no Reich alemão esperando o momento certo para acabar com o nazismo por dentro do sistema, o que em minha opinião é uma teoria bem fraca. Para mim, John Smith é um homem pragmático, que entra no jogo para não perder e por isso ele deixou a aliança pelo lado americano e se juntou aos alemães. E ele faz o que é preciso para sobreviver, mas ao contrário do que eu pensava inicialmente, John Smith é um homem de família primeiro e depois um oficial. Em outras palavras, ele é marido e pai antes de qualquer patente, mesmo que essa seja da segunda pessoa no comando como o Reich Marshal americano. A morte de Thomas e toda a repercussão que gerou abalou profundamente o papel dele em relação à nação alemã, mas ele também tem que viver o fato de que ocupa um espaço extremamente perigoso e cheio de inimigos, e qualquer sinal de fraqueza por sua parte pode ser fatal para sua família. John está vivendo em uma corda bamba entre o dever como Reich Marshal e o dever de proteger sua família, e a sua esposa no momento não está deixando as coisas nem um pouco fáceis para ele. E com o fato dele ser responsável pela inteligência por trás dos filmes, John descobre uma versão de Thomas em outra realidade, fato que visivelmente o abala. No entanto, o que eu considero ser o chacoalhão final é o fato de saber que há a possibilidade de trazer uma versão de seu filho para o seu mundo, uma vez que Thomas está morto em sua realidade, o que me leva a acreditar que os dois personagens-chave para o desenvolvimento da trama interdimensional serão exclusivamente Juliana Crane, que até agora é a única personagem que consegue absorver conhecimento de vidas em outros universos, e John Smith, que em algum momento irá se juntar a ela para poder reaver o filho. Mesmo que ainda não tenha sido agendada uma data para a quarta temporada, 3 novos atores já foram confirmados. Claire Bennett e Francis Turner são 2 deles. O outro é Rick Thing, que será um novo subordinado do inspetor-chefe Kido Tai. A produção de The Man in the High Castle optou por evidenciar temas mais atuais de forma bastante incisiva, como os relacionamentos homossexuais e seus impactos, tanto dentro do Reich alemão quanto na zona neutra. Acredito que por esse motivo a série irá continuar na mesma direção e irá tratar de forma mais global da produção algo que se assemelha à luta dos direitos civis por parte dos negros americanos, que atualmente são a maior parte dos lutadores da resistência por parte da liberdade. Ou seja, personagens como Martin Luther King ou Malcolm X poderão fazer parte da história, de forma que alguns acontecimentos serão mais ligados à resistência americana armada do que entre o conflito velado entre Alemanha e Japão. Também acredito que a quarta temporada não será a última, e sim uma espécie de preparação para um final grandioso de enfrentamento histórico, onde a América e os países aliados recuperem seus territórios e derrotem o nazismo. E um dos estopins para uma ação mais efetiva em combater os alemães serão por conta da nova propaganda política que quer enterrar a história americana de uma vez por todas. Transformar o sino da liberdade em uma suástica e destruir a estátua da liberdade será praticamente o boost que faltava para uma luta mais incisiva.
E com isso chegamos ao final de mais um vídeo, com as minhas previsões para a 4ª temporada e a revisão da 3ª. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like, ele não custa nada para você, mas significa muito para nós. Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, escreva aqui embaixo. Por hoje ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!